As tempestades da vida, elas acontecem sem mandar recado. Às vezes é um acidente, é uma enfermidade, é o desemprego, é uma notícia que nós não estávamos esperando, esperávamos um resultado e vem outro resultado. E essas são tempestades que nós passamos nas nossas vidas. É alguma desilusão de relacionamento, desilusão com um filho, algo que traz uma tempestade às nossas vidas, que traz algo que nos balança. É a perda de um ente querido, cenas de violência que nós vemos no nosso meio. Várias coisas podem trazer tempestades em nossas vidas. E o interessante é que, muitas vezes, nós temos associado essas tempestades a momentos que, digamos assim, eu estou afastado do Senhor, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, eu não tenho buscado o Senhor como deveria, por isso que eu estou passando por essa tempestade. Mas eu quero dizer que existem tempestades que passam nas nossas vidas, em que Jesus está conosco, em que nós temos, sim, esse tempo de comunhão, temos, sim, esse investimento de estar na presença de Deus, seja em oração, na leitura da palavra, louvando, mas nós temos buscado ao Senhor. E mesmo assim, estando ali, buscando no centro da vontade de Deus, em obediência, as tempestades vêm sobre as nossas vidas. Eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 4. E nós vamos ler um fato que Marcos narra. Jesus, você acompanha aqui o livro, Jesus vinha de um dia de trabalho, um dia de ensino, um dia de pregação, um dia fazendo a obra. Aí no final daquele dia, ao anoitecer, eu vou ler a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim, naquele dia, verso 35, eu não falei o verso, capítulo 4, verso 35. Tá bom? Nós vamos fazer a leitura do verso 35 ao 38. O Evangelho de Marcos, no capítulo 4, verso 35. Amém? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Senhor Deus, que em nome de Jesus a Tua palavra faça sentido aos nossos corações, sentido à nossa vida, Senhor Deus. Nos orienta conforme o Teu querer, Pai. E em nome de Jesus fala aos nossos corações. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Sabe, as aflições, as tempestades, elas vão fazer parte da vida de todo cristão. Todo cristão vai passar por tempestade. E as tempestades da vida, muitas vezes elas são perigosas sim. Nós vemos aqui, nesse texto que nós lemos, que Marcos narra que o vento e a água era tão forte que elas estavam enchendo o barco. E os apóstolos ali estavam desesperados com a fúria do vento. Desesperados com aquela situação. E muitas vezes essas tempestades da vida, elas são surpreendentes. Porque eu fico pensando assim, o que os discípulos estavam pensando? Poxa, Jesus está aqui conosco no barco, nós estamos fazendo a vontade dele porque ele disse que a gente entrasse no barco e que a gente fosse para o outro lado do lago da Galileia. Eu estou seguindo a vontade do Senhor, nós estamos aqui e agora nós estamos passando por essa tempestade.
E o barco vai afundar. O barco vai afundar, o barco está cheio de água. A situação está difícil. E olhe que aquela situação de navegação era muito comum, era muito confortável para eles. Porque era algo que eles estavam acostumados. Quantos pescadores tinham ali dentro daquele barco? Que estavam acostumados a lidar com as águas. E assim, pela força do braço deles, eles tentaram de tudo, eles jogaram água para fora do barco, tentaram tirar a água que estava entrando, e o vento balançava. E Jesus estava no barco com eles. E nada disso poupou que eles passassem por aquele momento de crise. A presença de Jesus ali na vida dele, em obediência, não poupou que eles passassem por aquelas tempestades, por aquela tempestade. E o que acontece é que muitas vezes as tempestades da vida que nós passamos, essas tempestades que acontecem nas nossas vidas, elas são tempestades de aprendizado. São tempestades que eu diria assim, que é uma pedagogia de Jesus, é um ensino de Jesus. Quando Jesus permite que nós passamos por tempestades nas nossas vidas, por momentos difíceis, por situações que muitas vezes nós tentamos com todas as nossas forças, com todo o nosso esforço físico, com todo o nosso intelecto, tudo aquilo que tem ao nosso alcance, que está ao alcance do nosso braço, mas nós não conseguimos o realizar, nós não conseguimos a transformação disso. E é estranho saber, poxa, por que eu passo por esse conflito no meio dessa tempestade? Por que mesmo fazendo a vontade do Senhor, as coisas não acontecem bem para mim? O que tem acontecido? Por que eu tenho que passar por essa tempestade? Por quê? E surgem tantas dúvidas. Poxa, por que Deus está alheio ao que eu estou passando? O que acontece? Quando a gente leu aqui o texto, ele narrou que Jesus disse aos discípulos que entrassem no barco e que fossem. Jesus estava lá dentro do barco, estava na popa, onde fica o leme, né? E ele estava dormindo. E os discípulos tentaram de tudo, né? Primeiro fizeram todos os esforços para que o barco não afundasse. E depois o que eles fizeram? Eles clamaram a Jesus, eles acordaram Jesus e pediram socorro a Jesus. Sendo que tem algo interessante nisso tudo, porque assim, a questão eu acho que o maior drama assim, dos discípulos não era a tempestade em si. Mas o maior drama dele é porque eles estavam passando por aquela tempestade com Jesus no barco. Como é que pode? Depois de tanta coisa que a gente tem passado, como é que a gente pode passar por essa tempestade? E a grande ponto no versículo 38, quando ele diz assim: você não importa que nós perecemos, né? Que nós vamos morrer, você não se importa com isso? Sabe? Sendo que, nesse caso aqui, eu entendo isso mais como uma crítica do que como um pedido de ajuda. Sabe? Ei, Jesus, tu está dormindo aí, cara, e a gente está morrendo aqui. É isso que tu queres para nossas vidas? Sabe, sendo que o que acontece é justamente isso na nossa vida prática,
na vida de todo mundo aqui. É muito mais fácil nós chegarmos e reclamarmos de Deus, reclamarmos das coisas, do que nós pegarmos e colocarmos toda a nossa ansiedade aos pés do Senhor. Pegarmos e colocarmos toda a nossa ansiedade, toda a nossa dor, toda a nossa dúvida, toda essa situação diante do Senhor e confiar e descansar no seu poder. Descansar no poder do Senhor. É isso que é difícil. É mais fácil reclamar. É mais fácil dizer o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer. É mais fácil dizer assim: Senhor, eu oro. Senhor, eu leio a Tua palavra. Senhor, eu sirvo na igreja. Senhor, eu faço ação social, eu ajudo as pessoas. Senhor, eu falo de Ti para os outros. E você está dizendo isso. Em vez de estar lá, de joelhos, e clamando, entregando: Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Eu vou descansar em Ti. Eu confio, Senhor, que Tu é poderoso. Sabe assim, uma fé madura. Você imagina se aqueles discípulos, se eles tivessem uma fé madura, eles não teriam se entregue naquele momento ao pânico e ao desespero. Né? Mas eles estariam ali em plena confiança do Senhor. E se a gente seguir o texto aqui, o texto vai dizer que quando o Senhor acorda, o Senhor manda acalmar, que os ventos se acalmem, e o mar ficou tranquilo. E agora, Jesus pergunta: e cadê a fé de vocês? Será se nós só temos fé quando as águas estão tranquilas? Será se nós temos sido crentes imaturos? Porque eles sabiam que quando eles clamassem a Jesus e crescem de verdade no poder do Senhor, o Senhor ia fazer a obra. Sabe, existem tempestades, sim, nas nossas vidas, momentos difíceis, desertos que nós vamos passar, e nós vamos estar, sim, na presença do Senhor, mas nós vamos estar na presença do Senhor, um Deus incansável, um Deus que trabalha de dia e de noite por aqueles que nele creem. E isso é o que vai fazer diferença na nossa tempestade. É a nossa fé, a nossa esperança, é depositar essa esperança num Jesus que é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. De um Deus que aquilo que é impossível para nós, homens, é possível para Ele. Porque Ele é um Deus de poder. E que assim nós possamos, sim, amadurecer, sermos crentes maduros e confiarmos que, independente da situação que nós estamos passando, o Senhor, Ele está conosco, nos sustentando. E que todo o fardo é leve. O Senhor não vai te dar nada, meu irmão, que tu não possa aguentar. O que o Senhor te dá é para que você aprenda, para que você cresça, para que você amadureça, para, como o pessoal diz, para engrossar os coros. Mas tudo para a glória de Deus. Porque esse Deus é um Deus de poder. Então, se está difícil, persista. Se ficou mais difícil, persista mais ainda. Porque esse Deus é aquele Deus que caminha com a gente do lado, mas quando a gente não tem mais força para caminhar, Ele carrega a gente no braço. Porque esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu confio, esse é o Deus que eu louvo todo dia, por mais um dia de vida, por mais momentos na presença dEle. Esse é o Deus maravilhoso que eu creio, esse é o Deus que estava repousando naquele barco. Ele é aquele Deus que, quando acordou, repreendeu toda a tempestade. E ali eles puderam seguir viagem tranquilamente. Então que nós também aprendemos a descansar no Senhor. Sabe, que nós pegamos a nossa ansiedade e colocamos diante do Senhor, como a palavra diz, por meio de orações e súplicas. Porque daí nós poderemos experimentar aquela paz que excede todo o entendimento. E essa paz só vem por meio de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.